Você sabia que até pouco tempo atrás só era estudada a história do Brasil a partir de 1500? Como se o Brasil não existisse antes dessa data. Será que já existia? Será que já morava alguém aqui nas terras brasileiras antes dos portugueses descobrirem o Brasil? Será porque usávamos esse termo? O Brasil não tinha dono? Pois então, até pouco tempo atrás, muitos consideravam a história do Brasil a partir da chegada dos portugueses às nossas terras, lá no litoral do estado da Bahia, em 1500. Atualmente, a gente já sabe que o Brasil possuía muitos habitantes que aqui já viviam, bem antes da chegada dos portugueses. E este período ficou conhecido como a pré-história brasileira. Então, ao invés de falarmos descobrimento do Brasil, tratamos este período como a chegada dos portugueses ao Brasil. Os primeiros habitantes do Brasil viviam muito provavelmente da caça e da colheita de frutas, e eles mudavam de lugar constantemente. Por exemplo, eles usavam aquele ambiente que eles moravam, eles caçavam alguns animais, colhiam algumas frutas e mudavam-se para outro local a fim de continuar este estilo de vida. Essas pessoas que mudam muito de lugar e não têm uma residência fixa são chamados de nômades. Então, os primeiros habitantes do Brasil eram considerados nômades por não terem um local fixo de moradia. Eles iam morando de local em local. Eles formavam a sua aldeia aqui, usufruíam daquela terra. Quando eles não podiam mais ou a terra já estava desgastada, eles iam para outro lugar, usavam as coisas que aquela terra dava, faziam pesca, caçavam animais, plantavam, colhiam. Então estes habitantes que já viviam no Brasil foram chamados de índios pelos portugueses. Não por se apresentarem como índios, mas porque os portugueses acreditavam que haviam chegado às Índias. Então, sabemos que a esquadra de Pedro Álvares Cabral chegou ao Brasil e logo um cara lá chamado Pero Vaz de Caminha enviou uma carta para Portugal para relatar o seu primeiro contato com a nossa terra. E nessa carta, Pero Vaz de Caminha conta como foi este contato com os habitantes que aqui moravam. Ele destaca que foi um contato pacífico, porém de muito estranhamento. Isso é fácil de imaginar, visto que as diferenças eram muito grandes, tanto na língua falada, como nas vestimentas dos portugueses e dos indígenas. Cabral recebeu então alguns indígenas lá na sua caravela. Esses ficaram admirados com os objetos, e quando eles beberam a água que Cabral serviu para eles, eles cuspiram. Porque aqui no Brasil eles estavam acostumados a beber água limpa, água direto dos rios. E aquela água devia estar velha, né, gente? Podemos chamar então este primeiro contato entre os indígenas e os portugueses como um choque de cultura, em vários sentidos. Imagina, chegar um monte de gente, cheio de roupa, aquelas pessoas cheias de roupa olharem e ter um monte de gente nus, sem roupa nenhuma. Aquilo era muito estranho, causa um estranhamento quando tem pessoas que pensam diferente da gente, não é mesmo? Imagina vocês, alguém chegar na casa de vocês e querer mudar os móveis de lugar e querer decidir o que vocês vão comer. Isso seria um pouco estranho. E isso aconteceu com os indígenas. Eles já viviam no Brasil, eles já moravam aqui, eles não chamavam esta terra de Brasil, mas era a terra deles. E os portugueses chegaram querendo determinar, dar ordens de como eles deveriam se comportar, como eles deveriam se vestir. Isso, num primeiro momento, pode não ter sido conflituoso, pode não ter gerado brigas e guerras, mas depois, com o passar de um tempo, isso foi dando alguns problemas. Mas isso nós vamos conhecer, nós vamos descobrir nas nossas próximas aulas. Na aula de hoje, era mais para que vocês entendessem o que aconteceu com essa chegada dos portugueses ao Brasil, que a gente não chama mais de descobrimento, porque já existiam habitantes no nosso país,
E essa história, antes dos portugueses chegar, é preciso ser estudada, é preciso ser contada, porque é a história do nosso país. E isso foi um choque de realidade muito grande, tanto para os portugueses quanto para os índios que aqui habitavam. Eu espero que tenham entendido com facilidade essa introdução da chegada dos portugueses no Brasil. Nas nossas próximas aulas, nós vamos continuar falando disso.